assunto de hoje é a saúde dos pets. Porque assim como os humanos, eles também precisam de cuidados especiais com os olhos, sabia? Sabe aqueles cãezinhos, por exemplo, que costumam andar com a cabeça para fora do carro? Ou aqueles que adoram brincar com plantas, com galhos? Cuidado, viu? Basta um descuido pequenininho e eles podem sofrer um traumatismo ocular. Sobre esse assunto, eu vou conversar a partir de agora com a especialista em oftalmologia veterinária, doutora Alessandra Escavone Ferreira. Muito bom dia, doutora. Bem-vinda ao Edição Manhã. Bom dia, Juliana. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso para falar desse assunto tão comum hoje em dia, a gente ter esses pets em casa, não só cães, né, gatinhos também, e muita gente não se atenta para esses cuidados importantes com os olhos desses animais, né? E eles são serelepes, né, doutora? Precisa ter atenção redobrada. Sim, com certeza. Quais são, doutora, os sintomas que a gente deve se atentar ali e realmente acender um sinalzinho de alerta em relação a essa saúde ocular? O que esses pets demonstram para que a gente possa falar, opa, tem alguma coisa errada com a saúde dos olhos do meu bichinho? Os tutores, eles têm que ficar atentos principalmente às alterações na cor e no tamanho dos olhos. O aumento de secreção, que é aquela ramelinha que fica no cantinho dos olhos, olho fechado e principalmente quando eles começam a apresentar dificuldades para achar os objetos, o comedor, o bebedor. Essa mudança de comportamento é importante, é um sinal importante. Esses sintomas que você trouxe pra gente, doutora, são em casos de um traumatismo ali, de repente um machucado de fato, por alguma brincadeira, por ter batido o olho, ou ele vem com a idade? Como que os sintomas acabam sendo os mesmos, independente aí dessa causa, dessa motivação, desse machucado nos olhos? Normalmente, quando eles acabam machucando os olhos, as alterações são bem agudas, né? Acontecem rápido. Então, o olho rapidamente fica vermelho, irritado, fechado. Algumas alterações que vêm por conta da idade, como a catarata, o glaucoma, a perda de visão, essas alterações vêm mais devagar. Então, o tutor, né, o dono acaba vendo que ele tem uma alteração na cor dos olhos, no tamanho e dificuldade mesmo que antes eles pegavam o alimento com mais rapidez, eles começam a apresentar essas dificuldades. E quais são os principais problemas oculares que afetam os pets? Isso aí é tanto no universo, quando eu falo pet, eu quero dizer os mais comuns ali, né? Cães, gatos. E qual desses dois grupos apresentam mais problemas nos olhos? O que eu acabo mais atendendo na rotina são os traumas oculares. Isso acontece principalmente naquelas raças de cães que têm um focinho bem pequenininho, que a gente chama de cães braquicefálicos. Então, o Shih Tzu, o Pug, o Pequinês são raças mais predispostas a ter esses machucados oculares. Depois a gente tem as alterações que vêm por conta da idade e da genética também. Então, o Labrador, o Golden, o Pastor Alemão, são algumas raças que têm uma predisposição a apresentar alterações genéticas e por conta da idade também. Normalmente os cães apresentam mais problemas do que os gatos, por exemplo, ou não tem nada a ver? Normalmente os cães apresentam mais problemas do que os gatos, né? Os gatos, eles são mais cuidadosos, o cão já é um pouco mais divertido, ele quer brincar e acaba realmente machucando os olhos com mais propriedade aí. Perfeito, doutora. Inclusive, você de casa que é tutor, tem um pet aí, tem essa dúvida, manda pra gente aqui. Tá aparecendo o contato na sua tela, basta apontar a câmera do seu celular pro QR Code e a nossa produção já tem acesso à sua pergunta, tá? Doutora, em relação a esses problemas que acabam surgindo com a idade, você falou de catarata, né? É muito comum e principalmente em cães? A catarata é um problema que vem de uma parte genética, então ela pode acontecer numa idade mais recente, a partir dos 5, 6 anos. Eu atendo também catarata em animais jovens, que a gente fala que são cataratas juvenis, mas como os pets estão vivendo mais, né, eles têm uma expectativa de vida maior agora, a gente acompanha assim a catarata, principalmente em animais idosos. E hoje a gente tem tratamento, o tratamento para catarata é a cirurgia, onde a gente faz a troca dessa lente para uma lente transparente e eles retornam a visão.
Doutora, essa falta de cuidado, até de percepção, às vezes, do tutor, pode levar esse cão à cegueira, de fato, ou esse gato também? Infelizmente, Juliana, sim. Normalmente as alterações oftálmicas, elas vão ser percebidas pelos tutores, às vezes quando o pet já perdeu uma grande porcentagem da visão. E recebo esses animaizinhos muitas vezes com já uma perda muito grande da visão e às vezes alterações importantes na retina e levando até um quadro de dor. Isso é o maior desafio dentro da oftalmologia veterinária, diagnosticar precocemente essas alterações para que o tratamento seja mais eficiente. Perfeito. Doutora, a gente recebeu uma pergunta aqui da Val de Limeira. Ela fala o seguinte: eu tenho um gato persa e ele lacrimeja, né? Fica lacrimejando bastante, com muita frequência. E ela pergunta: esse pode ser um sintoma de que alguma coisa está errada? Os gatos persas, assim como os cães que têm o focinho curto, eles apresentam um estreitamento do canal de drenagem. E por isso que é com frequência essa raça apresentar aquele aumento de secreção no cantinho dos olhos. E chega a mudar até a coloração, né? Ficar manchadinho escuro. Isso é uma correção que normalmente a gente faz com indicação correta, onde a gente desvia esse canalzinho de drenagem para que ele funcione corretamente. Perfeito. Às vezes a gente percebe, doutora, por exemplo, no nosso pet, um pelinho ali no olho, e a gente percebe que aquilo está incomodando, né? A pessoa, né? A gente percebe. E aí a gente quer limpar aquilo, né? Qual que é a forma correta de fazer esse procedimento? Se é que a gente pode fazer isso. Como que a gente Exato. pode? Uma pergunta muito importante. Como a grande maioria dos nossos pets são peludinhos, né? Eles têm uma quantidade grande de pelos na região dos olhos. É importantíssimo deixar curtos e aparados e sempre fazer a limpeza. A limpeza pode ser realizada com soro fisiológico ou até água filtrada. É até a melhor opção. Dessa forma, a gente tira aquele conteúdo de secreção que fica parado, levando a maior quadro de infecções e sempre deixar os pelinhos baixinhos, corretamente limpos, para que esse pelo acabe não incomodando a região dos olhos. E qual seria esse tecido para fazer essa limpeza, por exemplo, com a água filtrada? Tem um tecido adequado para isso? Um tecido de algodão? Qual seria a recomendação? O algodão eu acabo não indicando porque ele solta aquelas perninhas e acaba incomodando. A gaze, às vezes, dependendo da forma como a gente faz, acaba machucando. A melhor opção é aqueles disquinhos que nós mulheres usamos de maquiagem. Ele é um tecidinho que não agride e não forma aquelas películas que acabam irritando os olhos. Ou um paninho, uma flanelinha, um paninho normal, que você pode retirar via limpeza. Perfeito. Doutora, tem uma outra pergunta aqui pra gente agora da Paula de Indaiatuba. Ela fala o seguinte: é necessário fazer consultas de rotina para a saúde ocular dos cães ou somente quando tiver algum sintoma que chame a atenção? É muito necessário. Por isso aqui a divulgação, né, dessa especialidade tão importante. Muitas vezes eu recebo alguma consulta oftalmológica e a gente diagnostica vários problemas sistêmicos. Então, algumas alterações oculares são reflexos de doenças sistêmicas, como a diabetes, hipertensão arterial, o glaucoma também pode ser sinal, às vezes, de alterações importantes, como a doença do carrapato, que é uma doença muito frequente na nossa região. Então, a indicação pelo oftalmologista pode ser feita em casos extremos, quando o olho machuca, mas rotineiramente é importante para diagnosticar precocemente essas alterações e até auxiliar no tratamento de outras doenças. Muito bem lembrado esse detalhe, porque às vezes um detalhe ali no olho desse pet, desse animal, pode esconder, né? Ou até revelar, melhor falando, outras doenças, né? Doutora, e o número de pacientes tem aumentado? Como que é a procura por essa especialidade? Tem aumentado. O clínico geral, quando recebe um caso de oftalmo, ele acaba indicando, porque é uma forma da gente auxiliar no tratamento deles. Os recursos, né, uma consulta oftalmológica, ela se diferencia porque a gente faz a mensuração da visão, avalia o fundo de olho, tem toda uma avaliação específica da região ocular que o clínico geral muitas vezes não tem os recursos e os equipamentos necessários. Então, dessa forma, a frequência das rotinas aumentaram pela indicação
E também, antigamente, né, vamos dizer, uns 10 anos atrás, a indicação era retirar o olho. Não tinha o que fazer, tirava o olho. E hoje, graças a Deus, a gente tem recursos, cirurgias corretivas, que a gente consegue preservar o olho e a ação desse PET. Graças a Deus mesmo. Viva a tecnologia, né, doutora? E para a gente encerrar, quais cuidados que a gente pode ter, né? Vamos reforçar isso dentro de casa ali, ou até mesmo no ambiente onde os cães e gatos ficam livremente, para evitar esses traumas, né? E esses problemas ali, mais mesmo de trauma, eu diria, né? Numa brincadeira, numa área verde. Tem algum cuidado que você possa trazer para a gente? Para as raças que tem o focinho pequenininho, né, que é o curto, pequinês, pug, como nós citamos anteriormente, é extremamente importante deixar os pelinhos da região aparado. Eu gosto muito de indicar os lubrificantes, né? Alguns lubrificantes que não tem conservantes, que não tem nenhum tipo de medicamento junto. Ele ajuda a lubrificar e proteger a região dos olhos. Hoje, com muita frequência, Julianas, eles frequentam as creches. E lá tem contato com água, areia, e isso acaba irritando o olho. Então é importante deixar essa região ocular protegida com o uso de um lubrificante, tá? Evitar aquele excesso no carro que tem a posição contínua do vento, isso acaba também irritando os olhos. E principalmente se você tiver um animalzinho, né, um petzinho cego em casa, é extremamente importante não mudar a rotina dele dentro de casa. Não mudar o comedor, o bebedor, não deixar um obstáculo, uma porta para que ele possa se machucar. E atenção aos lugares de escape, piscinas, para que eles não se acidentem. Perfeito, doutora. Tudo aqui anotado e olha, o melhor, o pessoal de casa pode rever essa entrevista, inclusive, vale a pena a gente lembrar isso no nosso canal do YouTube, tá? Já agradeço muito a sua participação, doutora, e todas essas informações tão importantes, porque os pets, de fato, já fazem parte aí da família de muita gente e as pessoas querem cada vez mais ter esse cuidado, né, redobrado com eles. Muito obrigada. Obrigada, bom dia. Ótimo dia para você. A gente conversou então com a doutora Alessandra Escavone Ferreira. Ela é que é especialista em oftalmologia veterinária. E só repetindo, você pode rever essa entrevista no nosso canal do YouTube daqui a pouquinho. Basta você colocar lá a Rede Família de Televisão e aí você já tem acesso a todos as nossas entrevistas, inclusive também a nossa programação ao vivo. Você consegue acompanhar agora aqui, ó, pelo seu celular. É só entrar no canal do YouTube e não esquece de se inscrever. Combinado?